quando tu olhas para aquele menino que nasceu no dia 26 de dezembro, momento festival, que nasceu no dia 26 de dezembro, o que achas que esse menino precisava mais e não sabia pedir? Uau! Eu acho que o menino que nasceu em 26 de dezembro, o que mais precisava era de uma figura realmente amorosa que só encontrou depois de muito tempo, sabe? Exato. Eu acho que aquele menino, o que ele mais queria naquele exato momento era o pai. Uau. Falando, agora tocaste num ponto muito fundamental. Moisés, o programa Diva das Dicas volta para contar a história da diva. E não só também a história dos nossos convidados. E tu também, que estejas aí a assistir, podes vir cá no estúdio Voz Criativa para dar a conhecer a tua história. Estas caixinhas aqui, Moisés, carregam as emoções da diva, a história da diva e também os segredos da diva. Esta é a caixinha que eu chamo de queda. Lembro-me perfeitamente que nesta minha fase de queda cheguei a querer suicidar-me. Por que eu disse que automaticamente sinto-me identificada com a história de Moisés? É o seguinte, já vou explicar. Moisés, eu confio-te esta caixinha porque realmente costumo dizer que há coisas que não se explicam, mas sentem-se. Podes abrir e sentir. Podes virar do outro lado. Abre, olha e sente e analisa. Para quem não sabe, eu perdi o meu pai aos 3 anos de idade. Praticamente eu cresci sem amor paterno. Entre aspas, que nem o Moisés. O facto de eu nascer sem esse amor paterno, sem essa figura paterna presente, tinha que saltitar a minha fase da infância. Nem sequer cheguei a viver a minha infância como deve ser, porque tinha que aprender muito cedo demais a defender-me, porque senão ia sofrer muito. É muito difícil. Quando lembro-me dessa história, é muito difícil. Mas é isso, estamos aqui para partilhar história. Dar a conhecer a minha história, dar a conhecer o meu segredo. Talvez pode ser também canal de cura para outra pessoa. E durante o tempo pensei que tudo isto estava resolvido. Até quando eu perdi a minha mãe, aos 28 anos, cá em Portugal. Foi daí, foi através, ou nesse momento, foi nesse exato momento que eu percebi que não tinha vivido ainda o luto do meu pai. Foi aí que começou a minha transformação. Foi intenso, doloroso, mas foi transformador. Moisés, o que esta caixinha desperta em ti? Eu acho que essa caixinha, ela desperta, por exemplo, quando eu tinha mais ou menos meus 4 e 5 anos de idade. E lá na escola fazíamos, por exemplo, alguma festinha para os pais. E eu lembro que eu via os pais dos outros alunos. E quem ia, por exemplo, para as festas dos pais era minha mãe. Então, nem toda dor começa com escolha. Nós não escolhemos, por exemplo, a dor que nós vamos passar ou a batalha que nós vamos enfrentar.
Exato. E nem sabemos se ela nos escolhe. Exato. Mas, passando por tudo que eu passei, Exato. tendo tudo em vista, do apoio que a minha mãe deu, por exemplo, Exato. o suporte, realmente eu não escolhi. Exato. E a realidade de um pai não assumir o filho, infelizmente, é uma realidade que muitas pessoas enfrentam hoje em dia. Nós não vamos ser o primeiro, nem ser o último. E eu sei que, tipo, a minha mãe deu o melhor que ela pôde. Ela continuou me dando apoio, mesmo quando ela mesma precisava de apoio. Exato. Então, eu não escolhi a dor que eu basicamente senti naquele momento, mas eu me senti acolhido porque a minha mãe batalhou muito para que eu chegasse onde eu estou hoje. Exato. E mesmo que eu não tenha tido uma figura paterna ali Sim. naquele Sim. desenvolvimento que é muito importante para uma criança, Exato. eu tinha um acolhimento e o amor que a minha mãe sempre doava Exato. para mim. Em qual momento percebeste que o teu pai não queria ficar contigo? Em qual momento? Tinhas quantos anos na Boa. altura? Eu me lembro que eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. Exato. As visitações do meu pai passou a ser por judiciais, não é? Exato. Até que ele foi fazer uma visita. E me buscou na casa e me levou para dar um passeio qualquer ali. Exato. Eu me lembro que... Desculpa. Eu me lembro que chegamos numa certa loja de roupa. Exato. Eu era uma criança de 6 anos. E meu pai... Eu me lembro como se fosse ontem. Ele só disse, olha, escolha a roupa que você quer. Exato. Eu falei, tá bem. Fiquei feliz porque... Tinhas quantos anos? 6 anos. 6 anos. Eu fiquei feliz porque era o meu primeiro contato que eu tinha com ele. Então, eu nunca tinha visto o meu pai. Uau! Foi a primeira vez que eu vi ele foi aos 6 anos. Aos 6 anos. Na loja de roupa, então, ele disse que eu podia escolher qualquer coisa. E eu virei pra ele e falei, tudo certo. E daí ele respondeu o seguinte, ele respondeu que eu só vou ali e já volto. E eu lembro que ele não voltou. Eu tive que fazer as compras das minhas roupas sozinho. Ele me deu o dinheiro. Eu comprei as roupas sozinho, fui no provador sozinho, fui até a caixa sozinho. E no final eu tive que ligar pra minha mãe para ela vir me buscar, porque meu pai, não sei o que tinha acontecido com ele. Eu tive a certeza Sim. que o meu pai não queria E, assumir. e como se sentiste nesse momento? Nesse momento, eu senti muita raiva. Uau! Senti muita raiva. Porque o que eu assistia na televisão, por exemplo, de filmes, Exato. tudo, era sempre a mãe, o pai junto com o filho. E eu não tive nada disso. E depois, como é que conseguiste? Sei que na altura eras miúdo. Como é que conseguiste dar continuidade, acolher tudo aquilo, aquele cenário? Era bem confuso pra mim. Exato. Muito confuso, não vou mentir. Exato. Porque ao mesmo tempo que eu não tinha a presença do meu pai, eu sabia que eu tinha um pai, Exato. né? E daí então eu não sei o porquê que ele apareceu, porque eu era muito criança para entender. Mas agora, depois de adulto, eu sei que ocorria processos judiciais, de pensão alimentícia e tudo mais. Mas nunca, peço desculpa, nunca sentiste ou disseste a ti mesmo o que eu fiz para ela não ficar? Já chegaste? cheguei a Pensar me isso. culpar, porque achava que, tipo, por conta de ele nunca quis me conhecer, deve ser Exato. porque, de alguma maneira, antes de eu nascer, ele já tomou raiva de mim. Então eu meio que me culpava também, sabe? Então, tipo, ele não aparecia, eu não conseguia desenvolver um amor paterno Sim. pra dar a ele, sabe? Exato. Mas eu sempre estive interessado em estar junto com meu pai na época.
Exato. A pessoa fica sempre com Aquela essa gana, expectativa, exatamente. Sim, de- nós criamos. Exatamente, nem eu. Chegou a uma certa altura, porque o que me diziam sempre, aos meus 3 anos, quando eu perguntava onde está o meu pai e a minha mãe começava a chorar, diziam sempre que o meu pai estava de viagem. Uma viagem que não tem volta. E é muito difícil isso. Moisés, realmente tu és forte. E tu falas da tua mãe com muito orgulho. Antes de nós tocarmos ainda na tua mãe, quero só fazer-te aqui sobre em relação ao teu pai biológico, quero só fazer-te uma pergunta muito importante. E se do nada tens novamente a oportunidade de ver o teu pai biológico face to face, qual seria a tua reação? O que Boa vais fazer? pergunta. Antes de eu mudar de país, eu tive essa oportunidade. Daí, das vezes que nos vimos antes de eu me mudar, ele tentou me pôr contra minha mãe, dizendo que se ele não me viu foi por conta da minha mãe, que minha mãe que proibia ele, e não era nada disso. Disse que ele sempre me amou, enfim, foram muitas coisas, sabe? Só que eu já estava esclarecido porque eu já era maior. Eu tinha cerca de 18, 19 anos. Exato. E desde aquela época, desde os 6 anos, ele nunca sequer mostrou interesse. E quando ele apareceu, foi pra me colocar contra minha mãe, entende? Exato. Então, tipo, eu vi que aquela pessoa não... Depois que eu comecei a me desenvolver, cresci e tudo mais, eu percebi que aquela pessoa, ela poderia ter o título de pai, mas não queria assumir um papel realmente. O título de pai é porque, basicamente, é o dono biológico do Exato. DNA e tudo mais, não é? Mas não é um pai realmente ali. Eu acho que pessoas ausentes não deveriam receber sequer nenhum título. Ou seja, mãe, pai, Exato. sabe? Mas Porque... no seu caso, ele queria, mas não tinha essa capacidade, ou seja, a responsabilidade afetiva de assumir. Exatamente, exatamente. Então, ou seja, pessoas que podem estar ali presente, que podem fazer a diferença na sua vida, escolhem não estar presente na sua vida, é mais um caráter da própria pessoa, entende? Exato. Então, se ele não estava presente na minha vida quando eu nasci e quando eu me desenvolvi, hoje eu entendo que ele não teria nada a agregar na minha vida, Exato. entende? E para vocês que estão aí a assistir, por favor, valorizem muito os vossos pais. Que seja pai, mãe, sobretudo pais presentes. No nosso caso, nós temos essa gana de ter, de receber, de ter uma figura paterna na nossa vida, mas infelizmente não conseguimos. Por favor, valorizem muito os vossos pais presentes. Moisés, tu falas da tua mãe com uma imenso orgulho. E fico feliz sentir isso, sentir essa energia em ti. Qual foi o momento em que sentiste que a tua mãe estava a sofrer e tu não conseguiste preencher aquele sofrimento ou ajudar ela da melhor forma? Uau! Nossa, essa pergunta me pegou. É forte.